Bem, gente, no segundo vídeo do canal hoje, eu vou falar sobre um tema também bastante polêmico, né? Que é a questão da vida dupla. O que é a vida dupla? Bem, a vida dupla é quando o cristão ele tem duas vidas, né? Ele tem a vida cristã, que ele exercita dentro da igreja, dentro da pastoral, dentro do ministério, ou dentro da instituição religiosa, né, da qual ele faz parte. E ele tem uma segunda vida, que é a vida mundana, que é a vida que ele se dedica aos bares, às festas, às baladas, às noites, né, que ele se dedica a realmente estar aproveitando a vida da maneira que ele acha correta. Só que o que acontece? O cristão ele tem que escolher qual caminho ele vai seguir. A partir do momento que ele está numa igreja, numa obra religiosa, ele tem que decidir se ele vai seguir a Deus ou ao mundo, porque não se pode servir a dois senhores. Todos nós sabemos, né, por sermos cristãos, que nós devemos seguir a Cristo, seguir a Deus na pessoa do irmão. E a partir do momento que a gente segue um caminho totalmente desvinculado, um caminho totalmente contrário aos ensinamentos cristãos, nós não estamos mais sendo cristãos. Nós estamos sendo totalmente o contrário. Nós estamos nos tornando quase um anticristo. Porque o que é o anticristo? É aquele que vai contra os ensinamentos de Cristo. Se a gente vive dois caminhos, não tem como a gente seguir o Criador. A gente vai seguir a criatura e não o Criador. Por que a criatura? Porque o demônio, ele foi uma criatura, uma obra de Deus. Só que ele se rebelou contra Deus. Ele invejou todos os dons de Deus e quis ser maior do que Deus. Ele foi um dos principais anjos. Se você for estudar a fundo a hierarquia dos céus, você vai ver que o demônio, né, Lúcifer, ele ocupava uma posição de destaque, mas ele quis ser maior do que Deus. E a partir do momento que a gente procura seguir dois caminhos, a gente só vai seguir um. Porque é impossível você ser cristão e você seguir o caminho de Cristo e o caminho do mundo. Porque o rei do mundo, o senhor do mundo, é o demônio, não é Deus. Deus é o rei dos céus, ele está aqui para nos amar, nos proteger e nos guiar pelo caminho certo, que é o caminho mais correto, que é seguir a Deus. Só que a partir do momento que a gente deixa se levar pelo que o mundo oferece, nós estamos seguindo não o caminho traçado por Deus, mas o caminho traçado pelo inimigo. Porque o mundo tem muitas coisas para nos oferecer que vão nos afastar de Deus. A gente sabe que tudo é permitido, mas nem tudo convém e nem é de direito. Porque se a gente for fazer tudo, a gente vai perder a nossa liberdade e vai contra todos os ideais cristãos, contra os mandamentos, tudo que foi traçado por Deus, né? Os pecados mortais, pecados veniais. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar fazendo isso. Então, se você está dentro de uma instituição religiosa, você procura estar seguindo os caminhos da verdade, os caminhos de Deus. Se você desviar desse caminho, realmente você vai estar totalmente contrário aos ensinamentos, não então somente da própria igreja, né, da própria instituição religiosa, mas contra os ensinamentos que foram passados desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança, né, que foi o Novo Testamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, porque a vida dupla, aquela vida baseada numa bipolaridade, que é quase um complexo de vida, porque ela está interligada em dois caminhos, em dois egos, né, em duas vontades, ela realmente não traça o caminho de santidade, não traça um caminho que vai nos levar ao céu. Então é necessário que a gente tenha bastante cuidado nesse sentido, para que a gente não possa estar abrindo mão da nossa salvação. Porque a partir do momento que a gente traça um caminho para a gente tem que seguir ele. A gente não pode se basear no que o mundo prega e estar participando de tudo aquilo que ele oferece, né? Porque a gente tem que realmente se basear nos preceitos cristãos. Ou a gente é cristão ou a gente não é. Não adianta você querer bancar o cristão na igreja e você querer bancar o cristão lá fora, né? Você pode muito bem evangelizar, mas você numa mesa de um bar, você numa balada, você numa festa totalmente contrária aos preceitos cristãos, você não vai estar pregando a Cristo. É mais fácil você ser convertido ao que o mundo oferece e ser convertido por um lado ruim. Porque se você foi convertido pelo lado divino, você vai perder toda a sua conversão cristã e vai ser convertido ao lado mal. A gente tem que estar do lado bom da força, e não do lado ruim da força, do lado mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o que o mundo nos oferece é muito atrativo
às vezes até mais prazeroso humanamente, mas a gente tem que estar na presença de Deus, porque mesmo a gente sendo humilhado, mesmo a gente às vezes sendo impedido de exercer muito dos nossos dons, ou mesmo que a gente sofra muitas perseguições, porque toda árvore que é boa, ela vai dar frutos e ela vai ser apedrejada, mesmo que isso aconteça, a gente tem que estar no caminho de Deus, porque é o único caminho, é o caminho que nos leva à salvação. Por isso, ainda que o mundo ofereça muitas oportunidades, a gente não pode permitir que elas interfiram na nossa vida, porque a salvação é individual. E a gente está aqui buscando realmente a nossa redenção e não a nossa destruição. Porque a partir do momento que a gente altera o nosso caminho, que a gente pega uma outra rota, pega um outro atalho, a gente está desviando daquilo que foi traçado para nós desde o nosso nascimento. Então, gente, muito cuidado, permaneçam em Deus, não permitam que outras pessoas te influenciem, te levem para o caminho errado. Muito cuidado com as amizades, que muitas amizades entram na nossa vida para nos destruir e não para melhorar a nossa vida ou ajudar a nossa caminhada. Às vezes elas entram para destruir. Cuidado com os amigos de copo, que eles não são amigos verdadeiros, porque quem está com você num bar para se divertir, pode ser que ele não esteja na hora do sofrimento. É preciso olhar a qualidade e não a quantidade dos amigos, porque muitos amigos estão aí para realmente tentar nos destruir, não nos ajudar, nos afastar do caminho de Deus. E a gente sabe que realmente só existe um caminho, que a gente está diante de Deus realmente. Se a gente se afastar de Deus, não haverá como a gente manter uma certa intimidade com Deus. Porque tudo que Deus nos passa, se Ele vê que realmente a gente não está fazendo por onde, Ele tira. Ou seja, porque se a gente tem o dom e a gente está usando o dom de maneira errônea, Deus não vai permitir que aquele dom permaneça para que ele seja uma pedra de tropeço e que ele leve outros a pecarem. Porque o mesmo dom que ele foi utilizado na igreja, que ele foi utilizado para Deus, ele não pode ser utilizado no mundo. Então fiquem atentos aí, gente, ao próximo vídeo, que a gente vai falar sobre assuntos cada vez mais polêmicos, porque a gente tem que realmente anunciar e denunciar, porque realmente a gente tem que buscar um caminho cada vez mais correto, e não um caminho que nos afasta de Deus. Um abraço a todos, tenham uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia, E fiquem com Deus e aguardem o próximo vídeo.